Meus irmãos, minhas irmãs, queridos, estamos aqui na nossa casa, como vocês podem ver, com muita alegria, inaugurando uma nova etapa da nossa casa, que é uma etapa que a gente tem certeza que não vai acabar, que é esse contato virtual que a gente está estabelecendo agora. Então, estamos inaugurando a nossa reunião pública virtual. A gente dá as boas-vindas para todos que aqui estão, desejando que aqueles que chegarão também possam estar em paz, com esse sentimento de alegria, de saudade, de vontade de que tudo isso que esteja acontecendo no nosso mundo, no nosso momento, que seja para o nosso aprendizado e que a gente possa sair renovado dessa etapa que o nosso planeta está passando. Então, a nossa casa está aqui e vamos fazer a nossa reunião pública hoje, tentando seguir os mesmos moldes da nossa reunião presencial, né? Então, nós vamos fazer a nossa introdução, a nossa irmã Lia vai ler a lição de preparo, vai fazer a nossa prece e depois nós vamos para o nosso estudo. Ao final, a gente vai ter o nosso momento de visualização, onde a gente vai chamar todos para estarem aqui no núcleo, no momento que seria o momento do passe. Então, a gente pede para quem quiser colocar a sua água para ser fluidificada, porque temos a certeza que não só nós encarnados estamos aqui nesse momento. A gente tem a certeza que os amigos espirituais também estão e também estão atentos às nossas necessidades, às nossas carências. Então, que a gente possa ter uma reunião bastante proveitosa. A parte do estudo, ela terá uma leitura introdutória do Livro dos Espíritos, sobre o tema principal. Depois nós vamos estudar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. No final também será lido um trechinho conclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a nossa dinâmica. A cada segundo e quarto domingos do mês, nós vamos ter a nossa reunião, neste mesmo horário, e vamos dar sequência a este livro, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Lia, que vai falar algumas coisas para nós, ler a nossa lição de preparo e fazer a nossa prece. Que Jesus continue nos abençoando. Bom dia, meus irmãos. Com muita felicidade que hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, mas muito felizes de estar iniciando esse processo, né? Esse novo processo, e é um processo que a gente sabe que vai se estender, mas enfim, o importante é estarmos juntos, né? Participativos na obra de Jesus, na obra de Deus, e mais do que isso, conectados, né? Então, hoje a gente inicia com o livro Pão Nosso, na lição O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, e é de Paulo. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio
ao amor. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. É uma lição muito profunda, né? Que nos faz refletir. Então, meus irmãos, que píncaros de angelitude. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, pedindo aos espíritos trabalhadores de nossa casa que possam estar conosco nesses momentos, nos intuindo, nos protegendo, e que possamos, Mestre Senhor, estarmos em paz, ficarmos em paz. Pedimos a proteção divina para os nossos dias, para as nossas angústias. E como diz Chico, tudo passa. Tudo passa e vamos assim seguindo com seus ensinamentos, não esmorecendo, Senhor, diante das lutas e das dificuldades. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos começar então a leitura introdutória. São algumas questões do Livro dos Espíritos que a Lia vai ler para nós. O capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a gente vai começar pela pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E aí, na letra A, diz assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E na sequência vamos para a pergunta 459, que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então,
Devemos sempre estar na vigília dos nossos pensamentos, né? E aí a gente pula para a pergunta 833, que fala da lei de liberdade, né? E essa pergunta fala da liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E aí a resposta vem nos dizendo: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, quer dizer, cabresto, corrente, né? Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Bom, então nós vamos começar a estudar esse livro, Pensamento e Vida. Como a gente está iniciando o estudo de um livro, vamos ler a introdução, né? A introdução é de Emmanuel, foi recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, no dia 11 de fevereiro de 1958. Então diz assim: perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito. Algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada, quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual. E sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, essas são as palavras iniciais de Emmanuel, e agora eu vou compartilhar aqui a nossa tela para mostrar os slides que nós preparamos sobre o nosso estudo. Então, vamos para a nossa lição número 1, que se intitula Espelho da Vida. Então, a gente trouxe aqui, né, o que o dicionário define como mente, que é o espelho da vida. Então, vem do latim mens, mentes, espírito, alma. Então, é parte incorpórea, inteligente, sensível do ser humano. Espírito, pensamento, entendimento.
Então, é sobre isso, é sobre a mente, é sobre o pensamento, é sobre o espírito que nós vamos conversar um pouco na manhã de hoje. Então, aqui a gente traz uma figura, né, que se remota o livro No Mundo Maior, de André Luiz. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, a gente já estudou, a gente sabe que o cérebro é o gabinete do espírito encarnado, né? Então, a gente sabe que do cérebro existem todos esses mecanismos, né, que juntamente com a correspondente perispirítica, ligada ao espírito, como não pode deixar de ser, o pensamento se produz, né? Então, ainda no mundo maior, André Luiz, no capítulo 3, nos diz o seguinte: temo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, meus irmãos, está tudo em nós. Passado, presente, futuro. E tudo isso junto faz com que a gente tenha um teor vibratório, um teor de pensamento que a gente tem hoje, enquanto a gente está aqui, mas ele é altamente influenciado pelo nosso passado, como não pode deixar de ser. Nós somos herdeiros de nós mesmos e já plasmamos o futuro. Então, está tudo interligado, né? Aqui a gente mostra o pensamento que, ao ser produzido pelo espírito, transmitido pelo corpo, pelo perispírito e impulsionado, né, pelo nosso órgão físico, que é o cérebro, produz ondas com amplitudes, com frequências diferentes, ondas que a gente emite e que a gente capta. Então, a gente pode dizer que a gente vive num oceano de ondas pensamento, de ondas mentais, né? E através dessas ondas a gente entra em comunhão com o universo e com o outro. A gente influencia e a gente é influenciado. Então, todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos pensamento, deixa eu só diminuir aqui, e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Então, esse trechinho está no prefácio do livro Sinal Verde, de André Luiz, e esse trechinho é de Emmanuel. Então, estamos todos envolvidos nesse oceano de pensamentos, né? Como também já trouxe ali nas perguntas introdutórias, né?
a gente vive em comunhão com o pensamento. E a gente é observado a todos os instantes. Nós nunca estamos sós. Então, vamos lá, começar na nossa lição 1, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo e a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, nessa introdução, nesse início de lição, Emmanuel traz para a gente que o produto do nosso pensamento hoje, um pensamento organizado, um pensamento linear, ele é fruto de uma construção que começa lá no início da criação do ser inteligente, né? Simples e ignorante. E através de todo aquele passar pelos reinos, né? Até chegar a espírito com E maiúsculo, a ponto de encarnar em um corpo humano, esse mecanismo, esse automatismo do pensamento vem sendo criado, vem sendo elaborado, vem sendo lapidado, né? E o bonito é que Jesus conduz os nossos pensamentos, conduz a nossa vida, por mais que a gente não perceba isso, a gente vai chegar a espírito puro, né? Como aqui os espíritos aperfeiçoados, e nós vamos chegar de um diamante bruto até um brilhante, né? A retratar a glória divina. Então, mostra essa evolução de todo o processo do pensamento. Estudando-a de nossa posição espiritual, aí Emmanuel falando da posição que ele se encontra na espiritualidade. Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, né? Então, a gente se encontra nesse trânsito entre a animalidade e a angelitude, né? E a gente vai, obviamente, atuar em nosso pensamento, em nossa inteligência, em nossa emoção, de acordo com a faixa evolutiva que a gente se encontra. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Então, ele define, né, a mente como espelho da vida, e aí ele traz o coração e o cérebro juntos, né? O cérebro como produtor das ondas e o coração a face, né? Então, a gente pode aqui pensar que seria a emoção e a razão trabalhando juntas, promovendo tudo é fruto do pensamento. O universo é fruto do pensamento de Deus. E tudo, como nós somos co-criadores, a gente também tem essa capacidade, né? O pensamento é uma das potências da alma, como Leon Denis trouxe, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, tudo é fruto do pensamento.
a criação, as transformações que a gente faz com tudo que existe, né, com o fluido cósmico universal. E algumas vezes a gente destrói, mas a gente refaz até a gente se sublimar, né? Então, em tudo no universo vibra em ondas de pensamento, né? Com influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, a gente se interdepende uns dos outros e a gente repercute. Tudo que a gente faz, pensa, repercute, reverbera, reflete, né? No outro e principalmente em nós mesmos. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, está tudo interligado, mas começa justamente no pensamento. Então, o pensamento dá sequência à emoção, à ideia, à atitude, à palavra, às ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas, de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, de acordo com nosso momento evolutivo, a gente usa os nossos pensamentos para causarem válvulas obliterativas, ou seja, aquelas que nos impedem de progredir. Mas vai chegar um momento em que elas vão ser alavancas libertadoras da nossa existência. Então, vem aí o esforço, né? E vem a vontade, que vai ser o título da nossa próxima lição, do dia 27 de dezembro, né? Que é também uma potência da alma, é a vontade, o pensamento ligado extremamente à vontade, que vai dar impulsão a ele para que a gente possa mudar de patamar evolutivo, né? E a gente sabe que a gente não vai alcançar isso de uma hora para outra, mas é tentando sempre, a cada dia, a cada momento, que a gente vai realmente chegar lá. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Aí vem a questão da sintonia. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, ele traz aqui que a gente respira no mundo das imagens e que projetamos e recebemos. Então, a gente tem aqui a constatação que o pensamento tem forma. A forma pensamento. Cria imagens ao redor de nós e a gente projeta essas imagens e a gente atrai para nós vibrações de acordo com as imagens que projetamos. Então, a gente pode ficar um tempinho estacionado, e ele traz também uma outra palavra que denota progresso, né? Que esse momento que a gente marca passo pela nossa teimosia, pela nossa ilusão, esse momento ele é provisório, né? E a gente tem a certeza que através de um outro mecanismo, de uma outra potência que vai nos induzir à purificação e ao progresso, que é a nossa dor, nossa irmã dor,
né? Que tem essa função de nos chamar a atenção, de nos chamar de volta, né, ao aprendizado, para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, termina assim, Emmanuel, essa primeira lição, esse trecho que traz o pensamento para o centro das nossas atenções e como isso é importante, como é fundamental a gente cuidar dos nossos pensamentos. Constantemente. A gente não para de pensar. Nem dormindo a gente para de pensar. A gente se emancipa e a gente vai estar em comunicação com outros espíritos. Então, o espírito jamais para de pensar. E como está o nosso pensamento? Que teor está o nosso pensamento? Que forma a gente dá ao nosso pensamento? Que cor, que odor, enfim, que a gente cuide disso, porque dele depende de tudo. Depende do nosso viver, do nosso agir, do nosso fazer. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que começar pelo nosso pensamento. Então, vamos trazer agora alguns trechinhos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para a gente, então, concluir o nosso estudo da manhã de hoje. O pensamento é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando os nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, como a gente falou antes, do nosso pensamento partem ideias, formas, que elas vão atuar além de nós, mas principalmente em nós. Então, de acordo com o nosso teor mental, a gente vai sofrer as consequências dos nossos pensamentos desequilibrantes, dos nossos pensamentos doentios, e isso vai sim causar distúrbios emocionais, desequilíbrios perispirituais que vão refletir no nosso corpo físico. Então, o pensamento pode estar na origem de muitas das nossas doenças físicas. Então, se a gente quer realmente a cura, a gente tem que começar por eles, equilibrando os nossos pensamentos. Assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, o do orador, o do poeta, o do artista, faz brotar incessantemente florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar e impressionar, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, é pelo pensamento que a gente entra em contato com o superior, né? E se a gente se conecta, e se a gente sintoniza as energias superiores, a gente vai receber. Reverbera em nós, a gente vai receber de volta aquilo que a gente busca. Então, essa figura que mostra o escritor, né? Voltando o seu pensamento para o alto e recebendo a luminosidade, a intuição, a inspiração para produzir boas obras. Aqui a gente trouxe um exemplo, mas é em tudo na nossa vida. A gente começa pela conexão com o alto e a gente vai receber aquilo que a gente precisa. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos.
Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, a gente modela o nosso corpo espiritual, que é a nossa matéria sutil, pelo nosso pensamento. Então, e a gente também pode modelar o nosso corpo físico pelo nosso pensamento. Então, a gente pode, pelo nosso pensamento, optar pela alegria, pela felicidade, pela paz, pelos bons sentimentos. E a gente imprime isso em nós, as pessoas percebem isso em nós. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente está contente, quando a gente está aberto, entendeu? Ao bem, as pessoas enxergam isso em nós, mesmo que a gente não fale. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente está para baixo, quando a gente está triste, quando a gente está irado, rancoroso, as pessoas percebem. Fulano não está bem hoje. Estou sentindo que algo não está bem, né? Então a gente percebe. Uma amiga querida falou que durante uma live, né, de um estudo, uma outra pessoa que estava na sala, que aparecem as carinhas, né, percebeu que ela estava diferente. Depois, no privado, essa pessoa chamou a outra para perguntar se estava passando por algum problema, se estava triste, porque a pessoa estava diferente naquele momento. Então, vê que como o nosso semblante reflete e como a gente percebe o sentimento, a emoção do outro, mesmo que à distância. E aí depois essa pessoa falou que não estava triste, estava apenas muito assoberbada de tarefas. Então não estava daquela forma relaxada que ela sempre fica, relaxada no bom sentido, no sentido de leve, né? Então, para a gente ver como é que a gente imprime em nós, no nosso semblante, no nosso corpo e ao redor de nós, como é que está o nosso pensamento. O que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ele paira, tanto mais radiosas também são as claridades entrevistas, mais enebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento, é isso tudo que a gente tem de volta. Então, depois de cada voo, o pensamento torna a descer vivificado, esclarecido para o campo terrestre, a fim de prosseguir a tarefa pela qual continuará a desenvolver-se, porque é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra acabada. Então, quando a gente eleva o pensamento, esse pensamento volta para nós, vivificado, esclarecido, de uma outra forma. Então, que a gente possa, sempre que possível, elevar esse nosso pensamento, que a gente vai ter de volta esse retorno de uma forma melhor. A gente vai se sentir melhor. Então, estamos já terminando. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que facilita ou dificulta. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se, influenciar-se a todas as distâncias. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para comunicarem entre si através das imensidades siderais. Então, a gente traz aqui um outro aspecto do pensamento, que é pelo pensamento que os fenômenos espíritas acontecem, né? Então, é um espírito influenciando aqui nós, almas encarnadas, para o bem ou para o mal, né? Então, no trabalho mediúnico, o pensamento é fundamental, a sintonia é fundamental para que a gente possa captar o pensamento do espírito
e traduzir esse pensamento para quem estiver necessitando, de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Então, nada é mais prejudicial ao pensamento próprio do que uma influência muito forte de pensamentos alheios. Então, infelizmente, existem irmãos que vivem no pensamento dos outros, influenciado pelo pensamento dos outros, sem ter o seu próprio pensamento atuando. A gente não pode esquecer que nós somos donos do nosso pensamento. E a gente, agindo assim, procurando nos conhecer o nosso pensamento, a gente vai receber influência, mas a gente vai passar a discernir o que é nosso, o que não é nosso, o que é bom e o que não é bom. Que consequências terão esses pensamentos que eu estou tendo? Para a gente não viver como se fôssemos joguetes, marionetes de pensamentos de outros. Então, um bom dia para todos, né? E essa mensagem de Lígia Guerra, na página Mário Quintana, poeta. Caminhe com passos firmes em direção aos seus desejos. Lembre-se, a mente cria, o sonho reforça, o coração fortalece, a determinação atrai, a fé conquista. Então, eram as nossas mensagens do nosso estudo de hoje. A gente espera que todos nós tenhamos sido beneficiados por essas mensagens, né? Então, nós vamos agora interromper a nossa apresentação e vamos perguntar ao Márcio se nós temos aí algumas considerações dos nossos irmãos que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Nós temos aqui, Jorge, comentário do tio Mauro. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim: o pensamento contínuo é o único instrumento que pode dar ao homem uma liberdade relativa. Isso, e o pensamento contínuo, ele é próprio do ser humano, né? Então, o ser humano, ele tem essa diferenciação dos outros animais justamente pelo pensamento contínuo, né? Então, isso é uma característica nossa e isso vai realmente determinar o nosso modo de viver, né? Obrigado, Mauro. Temos um comentário aqui da Vanessa também, que ela disse que foi muito bom o estudo e fala que o pensamento é tudo, né? Exato, o pensamento é tudo. Tudo parte dele, tudo chega por ele. Não temos mais nenhum comentário não, Jorge. Não? Não. Bom, então tá bom. Vou passar agora para a Lia, para ela ler um trechinho do Evangelho para concluir o nosso estudo do dia de hoje. Oi, gente, estou de volta. Então, a gente está com o estudo do Evangelho aqui no capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Só para fechar esse estudo, né? Que está tudo conectado, né? Tudo que foi falado aqui está conectado. E aí a gente vai falar sobre o item 2, né? Que fala do ponto de vista terreno, a máxima. Buscai e achareis. É análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, a gente fica, às vezes, querendo que alguma coisa aconteça, alguma coisa oculta aconteça para que resolva a nossa vida. E nós somos donos da nossa vida. Então, só a gente, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes,
que vamos mudar tudo na nossa vida, né? Nós somos os donos da nossa vida. Mas parece fácil, mas não é. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. Aqui está falando do mundo primitivo, né? No começo de tudo. Dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E falando sobre isso, eu queria voltar nessa frase aqui. É a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E é o que está acontecendo, e o que é o que a gente está passando agora, né? A gente está esperando a ciência para decidir a nossa vacina para essa pandemia que a gente está passando. Então, quanto é importante o investimento na ciência, quanto é importante a evolução, né, da ciência em nossas vidas. Nós estamos hoje passando por um momento que a gente não esperava passar, né? Que a gente não estava preparado para passar, né? Então, eu achei muito oportuno esse trecho, né? Que fala tanto do que a gente está precisando ouvir. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E como a gente vem precisando, né, desse alimento espiritual. Graças a Deus, estamos hoje aqui nos nutrindo desse alimento maravilhoso. E aqui eu sinto as vibrações dos irmãos aí. Tá muito interessante essa reunião para mim. Gente, de verdade. Eu estou muito emocionada de estar participando. Queria agradecer ao Jorge pela oportunidade. E são sensações maravilhosas que nós estamos sentindo. Queria agradecer esse grupo NEP de coração, agradecer ao nosso irmão Márcio, ao nosso irmão Marcelo e tantos outros que têm se esforçado e está sendo muito importante para a nossa casa esse movimento, sabe? Muito importante. Eu sou um pouco calada no grupo, mas conectada de coração e de alma. Muito conectada. Estou adorando e gostaria de agradecer mesmo as vibrações. A gente sente que a casa está passando por uma novo ciclo, uma nova atmosfera positiva demais para todos nós. Então, eu fiz esse parêntese porque eu achei necessário. Tá? A gente está muito, muito, muito feliz com essas oportunidades que esse grupo, que essa casa bendita está dando para a gente. Tá bem? Vamos continuar.
Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, a moral se lhe depura. Eu vou voltar um pouquinho. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, a moral se lhe depura. Eu vou voltar um pouquinho. Poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência, né? A pré-existência que a gente fala é a existência anterior. E a resistência da alma, quer dizer, é a nova oportunidade. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os alimentos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Viva a reencarnação, né? Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente à barbárie. Quer dizer, a barbárie aqui está se remetendo ao homem primitivo. A civilização material e a desta civilização moral. É isso. Antes da gente passar para o nosso encerramento, eu quero dar aqui um aviso que no mês de dezembro, na nossa casa, a gente sempre tem a nossa Semana Walter Faria. O nosso irmão Walter, ele nasceu no dia 16 de dezembro, então, em torno desse dia, a gente faz essa comemoração aqui na nossa casa e nós teremos a Semana Walter Faria online este ano e a gente gostaria muito que vocês participassem, né? De convidar todos para estarem conosco. Então, eu vou aqui divulgar rapidamente como é que vai ser. Na sexta-feira que vem, no dia 18, nós vamos ter o nosso estudo que sempre temos, né? O grupo de estudo do Livro dos Espíritos, com a responsabilidade da nossa irmã Alda, que é às 18 horas, de 18 às 19h30. Então, durante este momento, nós vamos ter ali, vamos trazer uma mensagem que já foi psicografada, né? Pelo Alaor, que também costuma sempre estar aqui conosco, mensagem do nosso irmão Walter, né? No domingo, no sábado, dia 19, nós teremos o nosso encontro, a nossa confraternização, né, às 20 horas, pelo Zoom, onde a gente vai estar juntos, tem uma programação especial, e eu peço que vocês não percam essa confraternização, né? Já temos aí algumas emoções garantidas para todos nós, então a gente convida a todos a estarem presentes, né? Vamos fazer uma integração, vamos fazer uma brincadeira de amigo oculto, ainda dá tempo de se inscrever no amigo oculto, e das figurinhas também. E no domingo, excepcionalmente, porque a nossa reunião é de 15 em 15 dias, né, o segundo e quarto, no domingo que vem é o terceiro domingo, mas como é da Semana Walter Faria, nós estaremos aqui numa reunião comemorativa, refletindo, lembrando, tendo aquela saudade gostosa, né, do nosso querido tio Walter e de tantos companheiros que estão na pátria espiritual. Com certeza juntos e com certeza junto de nós, com os seus pensamentos, né? Então, é um convite que a gente faz
para a Semana Walter Faria, tá? Nesse momento, então, nós vamos começar o nosso encerramento. Vou pedir para o Márcio colocar a nossa música, tá? Bem, meus irmãos, esse é o momento, né, onde a gente vai fazer a nossa prece. Mas antes de fazer a nossa prece, a gente queria falar sobre o desencarne do nosso irmão Oswaldo Felício, que aconteceu essa semana. A maioria de nós já sabemos, mas estamos bem, novamente falando. Um irmão muito trabalhador de nossa casa, um irmão que esteve presente, né, porque ele morava no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, e que ele possa receber as nossas melhores vibrações, que a espiritualidade da nossa casa esteja com o nosso irmão nesse momento do desenlace, nesse momento de transição que ele passa, e os nossos mais sinceros agradecimentos para esse irmão. Vamos também pedir vibrações para o nosso irmão Tavares, que, graças a Deus, saiu do hospital, está se restabelecendo na sua casa. Vamos pedir também para o nosso irmão Evandro, que vai fazer a sua cirurgia na terça-feira, que ele possa receber de nós as melhores vibrações de amor, de fraternidade. Vamos também pedir para os irmãos Ana Lúcia Silva Moreira, que está internada no Hospital Ronaldo Gazola, e ao nosso irmãozinho, marido da nossa irmã Marley, Luiz Fernando Silva Moreira, que está no Hospital de Campanha, no centro. Que eles possam receber também da espiritualidade de nossa casa, de Pedro e de Paulo, de Jesus, de Maria, de Deus, nosso Pai maior. Todo o alimento espiritual que eles precisam nesse momento. E assim, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nessa casa bendita, nessa casa de cura, porque a nossa casa sempre foi conhecida como uma casa de cura espiritual, de cura moral e de cura material. Que possamos, mestre, lembrar-nos disso nesses dias em que vamos estar separados de corpos, mas unidos de pensamento, unidos espiritualmente. Recorremos à nossa casa e aos espíritos com a responsabilidade dos trabalhos. Em qualquer momento que necessitarmos desse amparo. Aproveitando esses momentos, vamos lembrar
Aliás, é um convite que eu faço, que através dos nossos pensamentos, como a reunião mesmo hoje disse, que possamos estarmos aqui todos juntos, no salão de reunião, que possamos ir para a fila do passe. E através dessa fila do passe, lembrarmos que essa porta vai se abrir e que nós vamos adentrarmos a esse túnel bendito. E assim, quando adentrarmos esse túnel bendito, lembrarmos dos irmãos com a responsabilidade desse trabalho, que eles possam estar através do pensamento, dar tudo de nós. E que nós possamos receber todos esses benefícios. Graças a Deus. E assim, Senhor, profundamente agradecidos pela oportunidade do trabalho, possamos encerrar os trabalhos de nossa casa com a prece universal. Eu vou pedir para o nosso irmão Jorge fazer. Graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Que Jesus continue nos abençoando.